Hello, folks. How are you guys doing? Aula 3, third class of the week. Almost done. Barely half of the video. Vamos dar sequência, então, bora continuar com o treino? Vou colocar aqui vocabulário. Vou colocar também... cadê? Let me go back here to where we were. Ainda tem um restinho, né, de vocabulário que a gente viu na aula anterior. Tem algumas palavras aqui... para a gente poder focar. Deixa eu aumentar um pouquinho meu vídeo aqui. Um moment. But not that many. Hoje eu vou focar um pouco mais lá na parte do listening mesmo, tá? Porque a maneira que ele fala é bem clássica, assim, né? De um nativo americano falando, juntando, falando rápido. Então vamos dar foco para a parte de pronúncia, né? This time. Ok, crowd, vocabulário primeiro então. Crowd, que é multidão, yeah? Pessoas. Então, quando você quer se referir que tem um grupo grande de pessoas, pode ser essa palavra crowd. E aquela variação, né? Crowded. Quando tem o ED aqui, que é quando tá cheio. So, like the bus was crowded in the morning. Yeah, the bank was crowded. E aí, só crowd, multidão, muitas pessoas. Ok? Próximo, coloquei esse it's gone. It's gone. O it também entra naquela caixinha. Aquela nossa caixinha que a gente sempre abre. Bake, fish, milk, it. E aqui, por quê? Até uma aluna hoje de manhã, inclusive a Kelly que tá aqui, deixa eu pegar um lápis, lembrou, né? Por que é importante essa parte da pronúncia? Não parece uma outra palavra. Se eu falo eat, isso aqui eu já vi acontecer demais. Ué, mas eat, what are you talking about? Porque falam i forte e parece que é comer. E aí, nesse caso aqui, pode ter um pouco de ruído na comunicação, yeah? Então, ó, it, esse aqui, it e eat. Esse aqui é o forte. Eat it. Did you eat dinner? Versus it is gone. Yeah? Aí, claro que no falado vai ser um pouquinho, né? Vai ser um pouco mais rápido. Yeah? Então, ó, it's gone. It's gone. Aqui tem algumas traduções, tá? Pode ser foi embora, ou acabou, terminou. Yeah, it's gone. Ok? You've got body language. Coloquei mais uma vez, já vimos aqui umas 10 aulas, pelo menos. Aquela questão que o inglês americano, né? O americano prefere usar o have mais o got no lugar do have, só o have, né? Então, I have a bottle of water. I've got a bottle of water. The same thing. She's got a beautiful house. She has a beautiful house. The same. Mas percebe que esse pessoal, sempre que entra americano aqui, é esse padrão aqui. Sempre, you've got, I've got. Next, aqui, ó, stop. Ó, stop doing versus stop to do. Já teve isso aqui também. Mas quanto mais a gente vê, mais a gente fixa. Yes. Qual a diferença? Vamos ver quem tá aqui no ao vivo quiser participar. E quem tá aí também assistindo a aula gravada, faz uma forcinha para lembrar. Porque os dois estão certos, tá? Eu posso falar stop doing ou eu posso falar stop to do. Mas e aí? Qual que vai ser a diferença em contexto? I stopped smoking versus I stopped to smoke. No, no chat today. No bonus, no chocolate. Stop doing é quando, ó, então imagina a situação, eu gosto de usar essa do cigarro, que eu acho que fica super fácil de lembrar. Então, se eu falo, Samantha stopped smoking, eu quero dizer que ela parou com a ação de fumar. Ela não fuma mais. She stopped smoking. Né? Tô usando o ing referente à ação em si, a ação de fumar. Agora, se eu falo she stopped to smoke, tava andando na rua e aí eu parei para fumar. See the difference? Samantha stopped to smoke, but she's coming right after. Versus Samantha stopped smoking. It's been like 2 years already. Cool? Então, vai entrar aqui lá, né, quando ele falar, para você poder perceber, cada vez mais reforçar. É um detalhe, mas esse tipo de coisa pode causar um pouco de ruído na comunicação também, esse tipo de detalhe.
Próximo, shift. Ó a pronúncia. Como é que a gente lê a 5? Fala em voz alta aí. Quem tá acompanhando as aulas já deve estar com esse olhar, né? Treinado. Shift. Aquela caixinha, mesma caixinha. Shift. Tem o I na primeira sílaba. Normalmente tem esse som querendo pular, né? Saltar do I para a próxima letra. Shift. E aí é aquela história, né? Ó. Cadê? Deixa eu escrever aqui. Aquele. Não sei qual foi. Se é aquele lembrar qual foi a palavra de hoje cedo que você trouxe, não lembro mais. Mas aqui, por exemplo, é um clássico que vai fazer muita diferença, né? Então, ó, aqui fala shit versus sheet. Então, por isso que ele tem várias palavras que, se você falar um I longo, vai ser qualquer outra. Sheep, ship. Yeah, cheap, chip. Let me see my chat. Boa, Cat, thank you, that's it. Deixa eu escrever porque vocês não conseguem ver o chat, né? Então, a Kelly trouxe o sick versus sick. Então, seek, tenho dois Es, aí eu tenho um som de I longo, que é o procurar. Versus, doente é sick, sick, shit, bit, shift. Ok? Eu gosto de trazer essa fileira de palavras, porque você vê uma, já puxa a outra, e assim você consegue lembrando. Next, rub. Oh, e eu não falei o que é shift. O shift, ele. Bom, tem no teclado, né? A gente faz sentido você pensar no teclado que a gente usa para trocar, né? Para alterar. Shift é mudar, trocar. Pode ser turno também, turno de trabalho. Trabalhando no turno da noite. I'm working in the night shift, por exemplo. Mas como verbo, como ação é mudar, yeah? Rub, ele fala, né? Rub. When you're nervous, you start rubbing your arms, you start rubbing your collar, que é o esfregar, né? Coçar, rub. Ok? E o stance, que ele usa lá, stance, que é igual position, de posição. Que aí ele vai falar do, quem já assistiu, né? O do T-Rex, stance, ou the T-Rex position. Só um outro vocabulário para position, tá? Os dois funcionariam. E vou deixar esse mesmo highlight que a gente viu ontem, né? Ontem, segunda, vai ser a semana inteira. Lá a questão do H, né? Que a gente, quando tá no meio da palavra, a gente corta o H para poder conectar com a próxima. Então, ó, vamos só ler para poder lembrar? Primeira frase aqui, vai falando em voz alta aí, tá? I send him an email. Posso juntar o N com o I ou o T com I. Ele, por exemplo, juntou o T. I sent him an email. Oh, I sent him an email. Have you seen me today? Have you seen me today? Percebe que o H tá cortado, ok? E lá o TO, pra gente poder começar a suavizar um pouco, né? Quando tá no inglês sozinho fica tio mesmo, né? Pausado ou falando devagar. Agora na frase vai ficar bem, ó. To go, to go. É um leite. Leite quente. Esse T bem suave, bem só de encostar no céu da boca. I said to you. I said to him. Bem fraquinho. Alright? Cool, sweet. This is the vocabulary. Então, esse foi o vocabulário. Só fizemos mais um highlight aqui na pronúncia. Agora sim, let's go back to the video. Vou colocar um trechinho antes só de onde a gente parou, para poder refrescar a memória. E aí seguimos. Yeah? What should I do? I said, set up 3 2-hour sessions with me, and we'll fix it. And here's what he said afterwards. I sent him an email and I said, did you conquer your fear in this last presentation? Here's what he said. The short answer is yes. I was able to give my presentation effectively in front of Aí foi até aí, né? Effectively, vamos seguir um pouquinho. a crowd without the security of a podium or table. Because when you go behind a podium, when you go back here, you lose your body language. It's gone. All you have is your facial expressions and your tone. But when you're here, you've got body language again, which remember is what percent? 55. So what did I do with this guy? I did these 3 things.
The first thing I said to him, and this is something you're all going to want to write down because it's so safe to hear this, it's not whether you're nervous, it's whether you show it. Isn't that interesting? He said, well, what does that mean, Jason? And I showed him this slide. Stop doing these things. These are the top 12 things that if you do them, you look nervous. And when you do it, your audience doesn't feel what? Safe. Check this out. Shifting weight. How many times have you seen people shift their weight back and forth like this? Or rubbing their collar or rubbing their arms, overusing the mouse in a demo, blinking excessively, widening eyes. Here's one of my favorites. The T-Rex stance. Até aqui, tá? Up to here. Ok. Let's go back. 1 second. Estamos com uma meta ousada hoje, hein? Chegar até aqui. Let's see. Yes, I was able to give my presentation effectively in front of a Então, perguntou se tinha conseguido. Ele disse sim, consegui fazer minha apresentação efetivamente, de forma efetiva. crowd. I like o crowd in front of a crowd. Aqui eu posso falar in front of ou in front of, né? Vira um som de R aqui. Então, em frente de uma multidão, of a crowd. Poderia falar no lugar de in front of many people, in front of hundreds of people. Aí eu posso usar o crowd, né? Vai caber legal na frase aqui. Without the security of a podium or table. Então, without the security of a podium or table. Security, aquela história, né? Inglês britânico mantém o T, né? Inglês britânico europeu mantém o T, o americano, né? Canadá vai ficar com som de R aqui. Então, security of a consoante vogal junta. Então, sem a segurança of a podium, ó, a pequena explosão, a pequena explosão aqui no P, podium, que pode ser pódio mesmo, e pode ser púlpito, yeah, as well, or table. Então, ele fez a apresentação sem a segurança do púlpito ou de uma mesa. Because when you go behind a podium, Because when you go... Aqui pode variar, tá? Behind ou behind. Depende muito da região, mesmo dentro dos Estados Unidos. Cada um meio que fala de um jeito. Então, behind ou behind. Eu acho mais legal falar behind, que acho que é como ele fala, não é? Let's see. security of a podium or table. Because when you go behind a podium, Behind. É só preferência mesmo, mas behind, ok também. Daquela música, right? Behind blue eyes. Remember? Who can continue? Nobody, right? So, let's just keep going. Então, quando você vai para trás de um púlpito, para trás de uma mesa, para trás de um pódio, when you go back here, when you go back here, aí é aquela história, né? Preposição, pode ser, o back pode ser uma preposição, também pode ser a palavra trás, pode ser costas, depende do contexto, né? Então, quando você vem aqui atrás, when you go back here, you lose your body language. ok? You lose your body language. Você perde a sua linguagem corporal, your body language. One, all you have is your face. Hello, it's gone. Acabou. Esse it's gone é bem legal de usar. How's the meeting? It's gone. Tem mais salgadinho aqui? It's gone. Acabou. Yeah, it's gone. Expressions in your One little bit back here. one, all you have is your facial expressions and your tone. But Again. one, all you have is your facial expressions. All you have. Aqui mais uma vez, ó, rapidinho. It's gone. All you have is your facial. Ele junta ali, né? O L é uma consoante junta com a próxima, bem de leve. All you have is your facial expressions. Então, tudo que você tem são as suas expressões faciais. Facial expressions. Expressions in your tone. Aqui veio o in na legenda, mas na verdade é um N. Ó. Expressions in your tone. In your tone. E, assim, mais pelo contexto, tá? Porque a diferença do in e do an é bem pequena, é que ele fala tão rápido. Só que se ele colocar o in, se vier o in aqui, não faz sentido. Yeah? A sua expressão facial no seu tom. Então, aí a gente associa que é o N, yeah? In your tone. Então, suas expressões faciais e o seu tom. But when you're here, you've got body language again, which
But when you hear, I'll lá de novo, we've got. When you hear, you've got your body, sorry. When you hear, you've got body language. Mas quando você está aqui, ou seja, aqui na frente, você tem body language, né? Então, sua expressão corporal. One more time. Here, you've got body language again, which remember is. But when you're here, you've got body language again, which remember Again. is what percent? Aí, então, de novo, né? Ele usou again. Which, remember, do qual. Dos quais, né? Do qual. Remember. Aí, tem mesmo costume aqui, né? Remember. Lembra? Quem lembra? Remember. Is what percent? Qual percentual? Qual porcentagem? 55. What percent? What percent? E aqui, ó, percent. Yeah, percent. 55. So what did I do with this guy? Números, sempre bom relembrar, né? Final do número é importante. Você vê que não tem dúvida se é 50 aqui, ó. Como ele deixa bem pronunciada a última sílaba do número. So what did I do with this guy? Which remember is what percent? 55. Olha lá, 55. Então, o padrão no inglês é no final normalmente suavizar, né? Os números não. Por quê? Porque senão confunde com lá os teens, né? Que são, por exemplo, 15 fica 15. E aí o teen é o forte. 14, 13. Senão confunde, tá? Isso aqui já vi muita confusão também. Então, lembra, final do número que é o mais pronunciado, né? Que é a forte. 50, 15, 40, 14. Então, 55%. Sim, 55%. So what did I do with this guy? Again. O que eu fiz com esse cara? So what did I do with this guy? Rapidinho, right? What did I do? E aqui fica um som de R. What did I do? What did I do with this guy? What did I do? Porque o som do D e o T normalmente vira R. E aqui, ó, lembra? T e D juntos vira uma coisa só. Ele juntou. Fica uma palavra só. What did I do? What did I do with this guy? O que eu fiz com esse cara? One more time. Let's listen. Vai repetindo em voz alta, yeah? What did I do with this guy? Again. 55. So what did I do with this guy? All right? What did I do with this guy? I did these three things. I did these three things. Então, eu fiz essas três The coisas. first thing I said to him, and this is Aí o H ali. things. The first thing I said to him, and Aqui ele pronunciou. this guy, I did these three things. The first thing I said to him, and E aqui o T ficou só curtinho, né? Bem suave. I said to him, I said to him, I said to him. I said to him. É um bater a língua lá no céu da boca e tirar. I said to him, said to him. Então, eu disse a ele. I said to him. One more time. E repete em voz alta, please. these three things. The first thing I said to him, and this is something you're all going to want to write down. All going to want to write. This is something. And this is something. And this is something. Juntou também, ó. Isso é algo. Isso é uma coisa. And this is something. You're all going to want to write down. You all gonna. Ele junta o going to com want. Oh, sorry. Ele junta o going to com. Ele junta o going com to e vira gonna. You all gonna want to write down. Vocês todos vão querer escrever. Vão querer tomar notas. E aí o escrever é o write. Para que tem esse down aqui mesmo? Why there is this down here? Posso tirar ele, certo? Let me see my chat, because I have a chat. Stance, exactly, position. Então, esse movimento do escrever normalmente é para baixo, yeah? Se fosse, lembra, uma lousa seria, né? Write up here, please, your name. Position. Quem tá ouvindo já, né, poder entender um pouco do cenário. Because it's so safe to hear this. Aí, ó, ele não fala because, ele fala Something you're all going to want to write down because it's so safe. because, que aí a abreviação mais comum é o cause, né, o porquê. Cause, só tira o BE, fica cause. Mesmo na escrita mais informal pode usar também. Write down because it's so safe. Porque é tão seguro, yeah? Safe to hear this.
dá uma segurança, eu traduziria, né? Porque dá tanta segurança ouvir isso. It's not whether you're nervous. Ouvir o quê? O que ele tá falando aqui agora. It's not whether nervous. Again, one more time. Repeating loud voice, guys. Was safe to hear this? It's not whether you're nervous. It's not whether you're nervous. Whether, fixamos ontem, que é o if, yeah? Então, não é se você... it's not if you're nervous. Não é se você tá nervoso. E aí o you are, abreviado, you're. It's not whether you're nervous. Ó, nervous. Padrão também, ó, termina com o S, fica com esse som de us. Suspicious. Nervous. Não é se você tá nervoso. It's whether you show it. It's whether you show it. É se você mostra isso. Então a questão é você estar nervoso, é você mostrar isso, é você demonstrar que tá nervoso. I think it's funny, right? The way this guy talks. What do you guys think? Isn't that interesting? Isn't that interesting? Não é interessante? Isn't that interesting? E aí o interesting poderia ser interesting, né? Ó, lembra? Vimos em alguns vídeos aí. N próximo de T, que com som só de N mesmo, né? Interesting. Ou interesting. Não é interessante? Isn't that interesting? Isso que é legal que você está falando alguma coisa, está contando alguma coisa para alguém. Isn't that interesting? He said, well, what does that mean, Jason? And So he said, well, what does that mean, Jason? E nada de muito novo, imagina, né? Ele disse, bem, what does that mean? O que isso significa? What does that mean? Isso aqui é legal também quando alguém está explicando alguma coisa, de repente numa reunião, você está no hotel, e aí você não entende muito bem. What does that mean? Não está muito claro. Às vezes não precisa vir só um I don't understand. What does that mean? Not very clear. showed him this slide. O passado do show aqui, como é que fica? He said, well, what does that mean, Jason? And I showed him this slide. Aí, viu que cortou aqui? I showed him this slide. Tirou o H, e aí juntou, né? O D ficou com som de R, o suco de laranja ficou com gosto de tamarindo. I know. I know, you guys, but hang on there. Hang on there. Isso aqui foi já, né? DTR. Então, I showed him. Repete em voz alta, aí pegar a posição da língua, da boca. I showed him. Ouve de novo. What does that mean, Jason? And I showed him this slide. Yes, vamos ver devagarinho, um moment. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Jason, and I showed him this slide. Deu para ouvir? I showed him, yeah, I showed him the slide. Yeah? De novo. Olha que interessante, um detalhezinho, se você não conhece isso, parece que é outra coisa. Parece, showed him. What is it? Yeah, we don't know. Eu mostrei a ele esse slide. Stop doing these things. Jeitão. Stop doing these things. E aí, ó, que é o que a gente falou. Olha só, se ele fala stop to do these things, o pessoal na hora ia parar de fazer o que estavam fazendo para fazer alguma coisa. Stop to write down. Stop to do it. Stop to do these things. Aqui não, está se referindo à ação, né? Então, stop doing, esse doing vem em ing. Ok? Então, para de fazer essas coisas, ó. Jogo de cabeça aqui, to show. Para de fazer essas coisas. Stop doing doing these things. Stop doing these things. These are the top 12 things that if you do them, These are the top 12 things that if you do them, that if... O que junta? Aí vai treinando o olhar, né? Ó. Aqui eu tenho uma consoante de vogal, vou juntar. That if you do them, that if you do them. Tem essa junção só. Então, essas são essa... Português no plural que estranho, né? Esse é o top 12 das coisas that if you do them, que se você as fizer, let me see my chat. Let me see, mais com stop, o próximo verbo em ing também, certo? Isso. Bem, that's it. Ale, não sei se de repente eu não falei, então só para frisar,
Os dois estão certos. Vamos ver se é essa a dúvida, tá? Os dois estão certos. Se eu falar com to, é na hora, ação na hora. Se eu usar com ing depois, eu paro de fazer a ação. E esse verbo vem ing. Aí por isso que eu entendo que é parar de fazer a ação. Stop drinking water. Yeah, stop smoking. That's not good for you. Ok? Tem alguns verbos que só podem ir depois de ing, outros só podem em infinitivo e outros que podem os dois. E às vezes, quando pode os dois, vai ter essa diferença, yeah? Minha vida se ficou claro, senão depois me chama lá no grupo, tá? O pessoal que está assistindo na aula gravada também. Alright? Então, essa aqui é o top, né? A lista que tem 12 coisas que você... Se você fizer elas o que? As coisas? Ficou claro segundo a lei. Ok, thank you, lei. Então, se você... Essa é uma lista que se você fizer... Desculpa, let me see. These are the top 12 things that if you do them... Essas são as 12 coisas. Se você fizer elas, se você as fizer, let's see. You look nervous. You look nervous. Aqui tem um... Quando ele fala ali, you look, ele estende um pouquinho, então a gente sabe que é abreviação do futuro. You, que é o apóstrofo LL, né? You look, você vai parecer nervoso. You look nervous. Yeah? And when you do it, And when you do it, e quando você fizer isso, your audience doesn't feel what? uhum. E quando você fizer isso, aí a palavra audience, comentei ontem, numa aula que audience é bom, é um falso cognato, né? Porque audience é plateia. Yeah? Plateia. Então, se você fizer isso, sua plateia doesn't feel what? What? Então, são as 12 coisas que você fizer, sua plateia não vai sentir o quê? Safe. Safe. Né? A plateia não vai se sentir segura. They are not gonna feel safe. Check this out. Shifting weight. How many times? Check this out. Isso aqui também é legal, não coloquei no vocabulário, mas quando você está apresentando, explicando alguma coisa, check this out. So, e aí você vai começar a explicar. Yeah, check this out, check this out, check it out. Poderia ser o it no lugar do this também. Check it out, check this out. Aí o shift, remember, shift. Dá uma força na memória. O que é shift? Dá uma olhadinha como ele fala aqui lá de cima. Check this out. Shifting weight. How many times have you seen people shift their weight back and forth like this? This is the shift weight, yeah? Weight. How many times have you seen people shift their weight back and forth like? Check this out. Shifting weight. How many? Então, shifting, ou aqui é a ação, né? De ficar se movimentando, mudar, trocar, ali, that's it, very good. Então, e aí, mudar o peso, ele fala, né? Ou seja, mudar a posição do corpo, ficar de um lado para o outro. Shifting weight, weight é peso. Shifting weight, How many times have you seen people shift their weight back and? allow o present perfect. Quantas vezes você teve a experiência de ver as pessoas? Não precisa falar assim, mas eu estou usando present perfect, ele está pedindo experiência de vida aqui, né? Quantas vezes você viu, a tradução vai ser passada, quantas vezes você viu as pessoas, né, shifting weight, então mudando a posição, trocando a posição de um lado para o outro? Present perfect, está pedindo experiência de vida, life experience. Passado funcionaria? Funcionaria. Mas ele tem um foco específico aqui, por isso que ele usou a estrutura. How many times have you seen? Quantas vezes você já viu a pessoa ficar mudando de um lado, mudando o peso, né? Ou seja, mudando a posição do corpo. Forth like this, or rubbing. Back and forth, aí back, yeah, forth, back para frente, para trás, para frente, para um lado para o outro. Ele não falou para o lado para o outro, ele só fez a posição, né? Depois falou back and forth, para trás e para frente. Their collar or. Tipo, aí usou um tipo aqui, like, tipo. Like this, tipo assim, tipo isso, or rubbing, aí o rub que a gente viu, aí o collar vem de colarinho, pode ser, em algumas você vai ser colar também, mais ou menos vem colarinho, né? Rubbing their arms over using. Or rubbing their collar or. Então, rubbing their collar, ou seja, esfregando, né? Tocando no colarinho. Rubbing their arms over. Rubbing their arms, né? Tocando, esfregando os braços. Over, aqui overuse. O over legal também, né? Porque ele traz excesso de alguma coisa. Então, oversee, overfeel,
Tem até o exagerar no inglês, que é overreact, ou seja, uma reação, né, uma ação exagerada, overreact. Usar demais, overuse. Então, overusing what? For using the mouse in a demo, blink and Overusing the mouse. for rubbing their arms, overusing the mouse and Yeah. Guys, we're gonna need to stop here. We're gonna go until here. 3 segundinhos, hein? That was good. That was pretty good. The teacher has another class right now, so I'm gonna go. Mas, seguinte, quem puder, eu vou pedir para assistir esse pedacinho aqui de novo, tá? Agora a gente vai pausar a aula. Antes de fazer qualquer outra coisa, bem nesse último minutinho que a gente fez hoje, ouve de novo, sem legenda de preferência, vê o quanto consegue entender, coloca legenda para poder fixar vocabulário. E amanhã temos o último minuto, exatamente 1 minuto para trabalhar, tá? Para finalizar o vídeo, ok? Guys, thank you so much for being here, and I'll see you tomorrow. Última aula da semana, hein? Não percam. Thank you.